Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que se ele não tivesse vindo, do qual o Pai o enviou, ele é um enviado, ele é o Messias, ele é o grande eu sou, o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, o Filho do Homem. Filho do Homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é eterno, sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, o maior abençoou da promessa, não se achou outro maior, tendo trazido o pão e o vinho, promessas excelsas, do qual, segundo os seus fundamentos, aqueles que assim estão, não jamais viola os seus preceitos, mas os busca cumprir por aquele que já cumpriu, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. O elo da perfeição, aquele que anda sobre as águas, aquele que é o fundamento, aquele que sempre diz, não há quem possa contender com aquele que a palavra diz, onde estava tu antes mesmo daquele que estava a formar uma porção de terra seca, assim como aquele que fez a separação de luz e trevas, chamou a luz de dia, as trevas de noite, pois a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. Aquele que tudo opera e executa, e não há quem possa impedir o seu querer efetuar, executar, tudo em conformidade com o seu agir. Não há quem possa impedir o seu agir, assim como tudo é possível àquele que crê e persevera, não fazendo a própria vontade, mas a vontade do Deus Altíssimo, que disse, este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, e todo aquele que comprova a sua perfeita e agradável vontade, planos melhores e maiores do que os nossos, aonde por depositar a confiança nele, ele também nos ensina, assim como ele veio e não há, como ele veio e mostrou que é possível. A palavra diz, se ele não tivesse vindo, não teria ninguém como condenado. Mas como ele veio e demonstrou que é possível, a palavra diz, todo aquele que o rejeita já está rumo à condenação, porque ele é aquele que já dizia, não vim vos condenar, porque vós já estão rumo à condenação, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas aquele que o encontra, ele veio para salvar, assim como jamais agarrais um conceito e soltai a outro, assim como ele é ira e indignação para aqueles que o negam, assim ele é benevolência para aqueles que perseveram dia após dia e não negam a verdade. A palavra diz, aquele que aceita, conhece a verdade liberta, a verdade permanece, a verdade persevera, a verdade é um escudo e broquel, a verdade, bem-aventurados sois aqueles que perseveram segundo a sua verdade. Ira e indignação para os mentirosos não herdarão o reino dos céus, assim como os incrédulos, se não se arrependerem dos seus maus caminhos e reconhecer que ele é o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, aquele que nos ensina, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós da minha canga
meu fardo é suave, meu jugo é leve. Por isso aquele que achega até ele carrega a sua cruz, assim como carrega os fardos pesados um dos outros dia após dia, pela condução daquele que carregou, sendo o primogênito da ressurreição, aquele que já dizia: não podeis beber do cálice, mas após mim, sendo a primícia, aquele que vier após mim, negar a si mesmo, perder a sua própria vida por amor de mim, a encontra. Carregue a sua cruz e tenha a fome e sede da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim como ele demonstrou que é possível e condenou aqueles que seguem na desobediência, assim aqueles que são conduzidos pelo seu Espírito e demonstra que é possível, também isso nos é imputado como justiça, assim como a palavra diz: para os que creem é cheiro de vida, e para os que negam cheiro de morte. Mas quem poderá compreender estas palavras? Assim nos ensina o Senhor. Melhor para os que creem e perseveram, sendo imitadores de Cristo, assim como nós somos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.